tarde a todos, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso programa podcast Questão de Saúde da Unimed Rio Claro, um programa de utilidade pública para levar informação médica de uma forma para que todos entendam. Hoje, o tema que nós vamos trazer são doenças virais. Trouxemos dois convidados ilustres, que é a doutora Marlene, doutora Nani, infectologista do nosso grupo, e a enfermeira Giovana, responsável pelo controle de infecção hospitalar do nosso grupo. Pessoas que entendem bastante do assunto e vai esclarecer algumas dúvidas, conceitos, mitos e verdades sobre o assunto de doenças virais. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Questão de Saúde, programa podcast. Curtam, compartilhem e deixem o seu joinha para nós. Assistam depois o programa por inteiro. Doenças virais, muito mais frequentes na nossa vida do que a gente pode imaginar, doutora Nani. Com o advento de doenças, por exemplo, do Covid, e no nosso caso a dengue, dá a impressão de que os vírus vão dominar o mundo, né? Aquele terror espalhado para todo lado. É assim que funciona? Não é assim que funciona? Qual é a diferença entre doenças bacterianas e virais? Devemos morrer de medo dos vírus? Como é que funciona? Dá uma introdução para quem está nos ouvindo. Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado, meu querido amigo Nelmer, por me convidar por estar aqui com você hoje. E é um prazer estar falando sobre assuntos da minha área que, eu fico muito encantada de poder contribuir e passar algumas informações para os leigos, para as pessoas que estão em casa, para entender um pouquinho como é que é essa dinâmica. Eu gosto sempre de começar explicando que a gente faz algumas confusões e muitas vezes o paciente chega na porta do pronto-socorro, ele chega com febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça e ele quase que obriga o colega que está lá na porta do pronto-socorro a prescrever um antibiótico. Muito comum isso. Frequente. Só que estas manifestações, elas acontecem porque é o embate do meu corpo, através do meu sistema imune, contra um agressor. Esse agressor pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser outros agentes, um fungo, um protozoário. Então é só o meu organismo alertando que existe um problema acontecendo nesse momento. Mas o que a gente esquece ou desconhece é que ao longo da nossa vida nós teremos um número muito pequeno de infecções causadas por bactérias. Bactéria é aquela que eu realmente vou precisar tomar um antibiótico, mas é um número pequeno. Então, para a gente ter uma ideia, se eu pegar uma pessoa de 80 anos, talvez ao longo da sua vida, ela tenha tido no máximo umas 10 infecções bacterianas. Ela teve bactéria na urina, ela teve uma cistite, ela teve uma bactéria no pulmão, ela teve uma pneumonia, ela teve amidalite na infância, ela teve dor de garganta com pus e aquilo era bactéria. Mas se eu somar tudo, talvez dê 10, 15 infecções por bactéria ao longo da nossa vida. E eu tô falando quando eu cheguei aos 80 anos, tá certo? Entretanto, esse número é muito maior quando nós estamos falando em vírus. Então, proporcionalmente, ao longo da nossa vida, nós teremos inúmeras infecções virais. Então, se eu faço episódios de febre, dor no corpo e mal-estar ao longo de um ano, talvez uma seja por bactéria, mas com certeza as outras 5, 10, 15 infecções que eu tive no ano são normalmente de causas virais. E qual é a manifestação que eu tenho? Febre, dor no corpo e mal-estar. E a gente vai ter vírus que agem nas vias respiratórias, a gente vai ter vírus que pega o corpo como um todo, como nós estamos vivendo hoje, a fase da dengue, né? Então, ou seja, eu não tenho um lugar só envolvido, eu tenho meu corpo inteiro, eu sinto dor no corpo inteiro, eu tenho a febre dos quebra-ossos, né? Parece que passou um trator em cima. Como nós acabamos de sair de uma epidemia de Covid, onde o principal órgão envolvido eram os pulmões. Então, o que a população precisa ter claro, que a maior parte das vezes, o que ela vai ter é infecção por vírus.
Qual o impacto disso? Não usar antibiótico desnecessário. Por quê? Porque para vírus eu não tenho tratamento específico, eu tenho cuidados. Poucos são os vírus que a gente consegue ter um medicamento para erradicá-lo. Na grande maioria das vezes, eu só vou ter tratamento sintomático. Eu uso medicamentos para melhorar e dar uma ajuda para o meu sistema imune, no sentido de estar bem hidratada, de controle da temperatura, mas é só isso. Ao passo que nas infecções bacterianas, essa na grande maioria, eu vou utilizar de um antibiótico para destruir essa bactéria. De forma geral, para vocês entenderem, a doutora Nani, ela tocou em vários assuntos interessantes. Então, quem fabrica a doença é o nosso próprio corpo. E nas infecções virais, os sintomas são iguais no começo, seja infecção de via respiratória, de trato digestivo, de urina. No começo, o corpo começa reagindo do mesmo jeito. Então, não dá para adivinhar logo de início que doença será, ou já começou. Outra coisa, existe sim, já faz um tempo no Brasil, isso no mundo também, um número maior de uso de antibiótico do que realmente deveria acontecer. E às vezes até quando familiar ou o próprio doente procura um pronto atendimento, muitas vezes o médico fala assim, olha, vamos esperar para ver o que mais vai aparecer, que às vezes procura ali logo no início dos sintomas, é muito inespecífico. Então precisa ali de um tempo maior para entender qual tipo de infecção, se vai aparecer uma infecção bacteriana, se é algo viral, né? Então precisa às vezes de um tempo maior para conseguir ali identificar, né? A gente muitas vezes não consegue identificar logo de cara qual... A Giovana tem uma ótima experiência em pronto-socorro e isso é muito interessante. Por quê? Porque as pessoas querem que nas primeiras 24 horas os médicos ajam e prescrevam antibiótico. E aí assim, mas não tem problema. Tem muito problema, porque isso eu acabo induzindo resistência e o dia que você de verdade precisar, você não vai ter o que usar, que é o que hoje a gente já vive uma realidade. Porque a gente já tem infecções bacterianas que eu praticamente não tenho que tratar. Mas quando a gente volta para a nossa discussão principal, que você falou assim para mim, devo ter medo dos vírus? Sim, porque vírus... tem uma capacidade de adaptação e de mutação maior do que as bactérias. Então, as bactérias sofrem pressão quando eu uso antibiótico indiscriminado? Sim. Entretanto, cada um de nós é uma fábrica para um vírus novo sair. Então, na hora que eu sou agredida por um vírus qualquer que seja, por mais simplesinho, esse vírus vai precisar do meu material genético, lá do meu DNA, para fabricar mais vírus. O que acontece? Um erro de replicação pode gerar uma cepa deste vírus mais agressiva ou menos agressiva. E outra coisa que as pessoas não entendem é que os vírus, eles têm irmãos com as mais variadas características. Então, quando a gente falou assim do Covid, as pessoas começaram a prestar atenção que tinha a variante Ômicron, que tinha a variante X, Y, Z, com nomes diferentes, né? Da mesma forma que hoje, a gente tem a questão da dengue. Eu tenho 4 sorotipos de dengue, que são vírus quase iguais, mas com comportamento diferente e que podem nos agredir. Então, eu posso ter 4 vezes dengue, tá certo? Então, se a gente pensar no vírus da gripe, todo ano a gente tem uma mudança completa do perfil. Então, a gripe que eu tive o ano passado não é pelo mesmo vírus influenza causador da gripe que eu vou ter esse ano, porque ele já, inclusive, mesclou com os animais. Então, ou seja, ele já teve uma passagem em animais, principalmente aves, que transformam o vírus e podem torná-lo uma nova criatura boazinha, bonitinha, engraçadinha, ou pode tornar um monstro devorador de seres humanos. Isso é por isso que a gente toma vacina anualmente também. Anualmente, né? Porque tem um vírus novo. Todo vírus passa por mutação, constantemente. Tem o vírus 1.0, depois o 2.0, 3.0 e assim por diante. E aí o pessoal vai no consultório apavorado. Ai, doutor, falaram que tem uma nova cepa de Covid. Vai sempre ter uma nova cepa de Covid e de todos os outros.
não necessariamente pior. Pelo contrário, a pandemia acabou porque nasceu uma cepa nova com comportamento favorável para nós que fez a pandemia acabar. Então não é para ninguém desesperar. É cepa nova. Cepa nova vai ter todo ano. De todos os vírus. Então é uma característica normal do bicho chamado vírus. Exatamente. Ele tem essa grande facilidade de ter mutação. Isso acontece e tem muito mais interface entre animais. E isso é importante porque hoje, por exemplo, é um modismo as pessoas terem animais exóticos em casa. Né? E esses animais exóticos, muitas vezes, eles são transmissores de vírus que eles estavam lá, bonitinho, lá no animal. A hora que a gente traz ele para dentro de casa, a gente acaba correndo o risco de adquirir esses vírus e ser um dos meios para esse vírus se disseminar para o resto do mundo. Então, desde que o homem existe, os vírus existem, tá certo? Nós, enquanto nós somos habitat natural para a maior parte das bactérias que acometem os seres humanos, essas bactérias elas têm um lugar que elas moram na gente. Só que nós somos bons vizinhos. Vivemos em boa harmonia. Exato. Ela vive, ela me ajuda, ela tá ali, ela só causa doença quando ela ultrapassa o lugar onde ela deveria estar. Nós, seres humanos, não somos colonizados por nenhuma espécie de vírus. Ou seja, quando o bebezinho nasce, ele, ao entrar em contato com a mãe, automaticamente ele começa a pegar todas as bactérias que a mãe tem. A hora que ele vai para a alimentação materna, ele começa a se colonizar e ele vai ter um monte de bactérias que vão morar no trato digestório dele, no intestino dele em particular e na pele dele. Ótimo. E vamos viver com esses micro-organismos, com essas bactérias, até a gente morrer como ótimos vizinhos. Mas vírus não faz parte da microbiota humana. Então, vírus é sempre um invasor. A gente vai tendo diversos vírus bonzinhos que a gente às vezes nem percebe. Não é frequente o paciente no seu consultório, você pede uma sorologia e você fala assim, nossa, você já teve esse. Não tive, teve, ó, tá aqui o exame que tá mostrando. Nem sentiu os sintomas, né? Nem percebeu. Nem percebeu. E experiência sua de pronto-socorro, né? É muito o paciente reclamando no consultório. Ai, doutor, que saco. De novo eu vou no pronto-socorro e o médico falou, vamos aguardar 48 horas, 72 horas. Tá certo, não tá? Porque a gente precisa ver e analisar qual o tipo de infecção que vai aparecer. Né? Que nem falou, ali logo nos primeiros momentos, nos primeiros sintomas é muito inespecífico. Então como que você vai tratar aquilo? Né? Como você vai tratar sem saber qual o agente etiológico possível daquela doença? Você deve cansar de ouvir. Fui no pronto-socorro e o médico falou que eu tenho uma virose. Isso significa que o médico não sabe o que eu tenho. Não, ele sabe. O detalhe é que o diagnóstico do vírus, ele não é tão simples quanto de uma bactéria. Acho importante a gente discutir isso um pouquinho com a população, porque como que eu faço o diagnóstico de que vírus está em mim causando doença? Tudo depende da fase da doença que eu estou. Se eu tiver nos primeiros 5 dias, para a grande maioria dos vírus, eu estou naquela fase que a gente fala de replicação. Ele está multiplicando e causando um monte de filhotes de vírus que estão agredindo o meu corpo e o meu corpo está respondendo. Nesta fase, eu tenho como saber, através de métodos que investigam o vírus, que a gente utiliza em particular biologia molecular. O detalhe é que se você chega com 24 horas no hospital e eu vou fazer um painel para todos os vírus, o que isso vai impactar no que eu vou fazer com você? Nada, só em custo. Por quê? Esse exame vai chegar na minha mão daqui a 10 dias você não tem mais nem nada. Então, o tratamento para as infecções virais na fase aguda, ele é basicamente o mesmo. Manter um bom equilíbrio do paciente, através de hidratação, através de alimentação, de cuidados básicos, de controle da febre. São sintomas, né, doutora? Dos sintomas. Os sintomas, né? Desculpa. O que acontece? Não é uma doença viral. Olha a máscara. O que acontece é que
A segunda fase da doença é aquela que o vírus já treinou o meu anticorpo, que é um pedaço do meu sistema imune, que vai criar uma proteção para o resto da vida. Por isso que a gente não tem infecção pelo mesmo vírus 2 vezes. Por quê? Eu tenho gripe todo ano, mas são vírus com mapa genético diferente. É a gripe 2.0, 3.0. Isso, assim porque o ano que vem, a gripe 1.0, se eu já tive, eu não vou ter de novo. Aí o nosso organismo fabrica uma coisa chamada anticorpo. E aí os pacientes querem fazer sorologia com 5 dias de doença. Não serve pra nada. Exato. Não serve pra nada. Exatamente, não serve para absolutamente nada. Eu não vou fazer diagnóstico de nada, o resultado vai vir negativo, eu vou ficar achando que eu não tive. Por quê? Porque o meu organismo leva mais ou menos 7 a 10 dias para fabricar o anticorpo. Então, se eu vou fazer sorologia, a gente nunca deve pedir antes disso, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas não vai pedir nenhum exame? E eu falo, como infectologista, para ver o quê? O que nós vamos ganhar nesse momento? Para eu fazer biologia molecular, que a gente não tem disponível no padrão do laboratório todo dia. Para eu ter esse exame daqui a 15 dias, o que mudou? Se você trazer algo prático, por causa desse painel, vou mudar o tratamento, vou mudar a minha forma de conduzir a doença. Tem sua validade, mas não tem. Não tem, não passa de mera curiosidade na grandíssima maioria dos casos. Então, em situações bem específicas, você tem indicação de fazer uma sorologia viral, mas é indicado pelo médico numa situação determinada. Não adianta sair... Se aquilo vai impactar no tratamento, né? Ou às vezes depois para uma investigação. Né? Até o próprio Covid, né? Você fazer sorologia para Covid agora toda hora, qual é o impacto disso? Pior do que Covid é dengue. Dengue, porque ainda nos casos de Covid, a gente, em algumas situações muito bem definidas, a confirmação poderia ser um indicativo de algumas abordagens terapêuticas. Mas vamos para o caso da dengue. As pessoas falam assim, eu fui no médico e o médico não pediu exame de dengue para mim. A gente já sabe que a gente está numa epidemia. O que é que vai mudar na suspeita ou no diagnóstico confirmado de dengue, na prescrição do médico? Absolutamente nada. Porque a hidratação que eu tenho que fazer para esse paciente não importa se é dengue, se é zika, se é chikungunya, se é nada. Então, esses exames, eles têm muito mais interesse para o governo, para definição de epidemias e de surtos que possam estar acontecendo para ações na comunidade. Não porque se um exame der negativo, você não exclui. Descarta. Você acaba cuidando dos sintomas e tratando como se fosse você não mudar ali o percurso da doença, você vai tratar do mesmo jeito. Ou seja, então... é tempo, dinheiro, energia, gastos à toa. Né? E o que as pessoas se esquecem é daqueles cuidados que as nossas avós tinham conosco quando nós éramos pequenos e tínhamos febre. O que a vovó fazia? Uma sopinha, bastante líquido com salzinho. Estou dando um soro agradável, né? Então era aquela sopa bem cheia de nutrientes, com um paladar agradável, porque quando a gente tem quadros infecciosos, qualquer origem, a briga que acontece no nosso corpo manda uma mensagem para o nosso cérebro e fala assim, não precisa comer. Aí eu tenho que tomar um vidro de soro de reidratação oral ou uma canja ou uma sopa deliciosa da avó. Qual que eu tomo? A sopa da avó é mais legal, né? A sopa da avó, né? Então, o que a avó fazia? A avó fazia a sopa, ela fazia chazinho, ela ficava o dia inteiro ofertando chá, líquidos, né? E de hora em hora ela dava um biscoitinho de polvilho, uma bolachinha, um pedaço de fruta. E com isso ela resolvia o problema. Hoje nós ficamos muito na dependência de achar que tem um comprimido milagroso e que a nossa saúde é fast. A gente tem fast food, fast compra, fast para um monte de coisas.
mas o nosso corpo continua o mesmo da criação, precisando de um tempo para reconhecer, responder. E como que eu ajudo o meu organismo? Ofertando o que ele está precisando. E ele precisa de líquido e de comida e de repouso. Para ele poder se virar. É o básico que funciona. É o básico que funciona. É o básico que funciona, é o bom, bonito e barato. Tem alguns países do mundo que se você vai com uma doença viral no médico, você não está muito ruim, ele nem prescreve. Ah, mas dá um remedinho aí para dor. Não dou. Eles falam, não dou. Vai para casa deitar 5 dias e até a próxima. Tem que dar tempo ao tempo. As pessoas querem sarar de forma fast. Mas não dá. Se o vírus que entrou no seu corpo está causando aquele problema em você, tem um ciclo de vida de 5 dias, ele vai durar 5 dias de doença. Precisa dar tempo pro corpo reestabelecer. A medicação vai encurtar esse tempo de doença. Se der de 10 dias, você vai ficar doente 10 dias. Ah, se eu tiver de 20, vai ficar doente 20 dias. Paciência. Olha, você tocou num ponto essencial. As pessoas que já tiveram chance de ver uma abordagem médica na Europa ocidental e as pessoas que tiveram chance de ver uma abordagem médica nos Estados Unidos e Canadá, é bem isso. Nem apareça no pronto-socorro com menos de 72 horas de doença, porque eles vão convidar a pessoa a se retirar e ainda vai pagar uma conta alta. Vai. Entendeu? Vai. Então, essa coisa de não começou a primeira febre, já vou. O que eu sempre oriento é o seguinte: se a gente conhecer o nosso corpo e os pais conhecerem os filhos, a primeira febre não é motivo de ir no pronto-socorro, mas é o estado da criança. Criança que está pulando, brincando, se divertindo, essa criança está bem. Ah, mas ele está queimando em febre. Tá bom. Criança que você pôs num canto e ela não mexeu, não importa se é viral ou se é bacteriana, o médico precisa ver. Por quê? Porque aí esse estado de apatia da criança, ele pode indicar uma situação de maior complexidade, que pode ser até uma desidratação intensa pela própria infecção, que não é importante, quer seja bacteriana, quer seja viral. Então, pais têm que estar alertas em relação a isso. E nós, adultos, a gente tem que voltar a se conhecer, a gente tem que conhecer o nosso corpo, entendeu? Não é só o parâmetro febre, mas o que mudou em mim que essa infecção faz com que eu me preocupe mais ou menos. Então, quando a gente passa a conhecer o nosso corpo, a gente entende as nossas tolerâncias. E é óbvio, chegou num nível que eu não sei o grau de complexidade daquilo que está acontecendo comigo, é óbvio que um médico tem que examinar. Só que na hora que esse médico examinar, ele vai ter parâmetros objetivos pelo exame físico de dizer, olha, isso é mais importante ou isso não é importante. Infelizmente, hoje, o Dr. Google dá mais ibope do que aquilo que nós, profissionais de saúde, estamos devolvendo para o paciente. O pessoal se apavora mesmo, né? Precocemente, né? E como? Já quer resolver o problema, já quer tomar uma injeção, já quer tomar um antibiótico. Mas acho que foi isso que a doutora falou também. Salvo. Acho que falta muito, muitas vezes, dos pais conhecerem a criança e as pessoas se conhecerem, né? Olhar e analisar, né? Que nem os sintomas da desidratação. Olha, como que tá o xixi? Teve diminuição do xixi? Tá com o olho mais fundo, né? Hoje a gente tem muito problemas alimentares, então é difícil a gente ter um parâmetro. A criança deixou de comer, mas sempre tem dificuldade para comer. Então, a gente perdeu-se muito o parâmetro, né? Então, a gente precisa ter mais olhar para isso, né? Para se conhecerem e os pais conhecerem os seus filhos, né? E para ter esse parâmetro, para conseguir chegar com uma informação melhor na hora que for levar no médico, né? E para ser mais mensurável. Vírus. Como a gente não tem tratamento específico, a grande sacada para vírus chama-se prevenção. Eu ia perguntar isso. Como é que faz? Todos transmitem da mesma forma? Como é que a gente faz para evitar uma doença viral de forma geral? A gente tem vírus
que nos acometem em sistemas diferentes, vírus completamente com ações diferentes no organismo. Nós acabamos de sair de uma pandemia de Covid. Então, são os vírus chamados de transmissão respiratória. Vírus de transmissão respiratória. Ou seja, a gente tem rinovírus, que é o resfriado, é aquele que aqui fica tudo congestionado, né? Eu costumo brincar que se a gente desenroscar a cabeça e deixar ela em casa, o corpo vai que é uma maravilha, porque ele tá ótimo. Mas aí a gente fica lá atormentando o otorrino. Ai, olha, não respiro, tá tudo cheio. Tá cheio aqui, a gente fica congestionado, então ele pega aqui. Mas a gente tem vírus que acometem a parte respiratória baixa, que é o caso mais comum, bem antigo, conhecido por todos nós, que é o caso do influenza vírus, que causa a gripe. Só que além do pulmão, ela pega o corpo inteiro. A gente tem dor no corpo, dor na junta, dor na musculatura, né? Que pega aqui. Outro vírus que pega a parte baixa é o Covid, né? Outro vírus que pega a parte baixa, que a gente está tendo bastante caso atualmente, chama-se vírus sincicial respiratório, que lá no passado se achava que era um problema de bebezinho, mas que hoje sabe que o impacto desse vírus na população de crianças maiores e principalmente de idosos é muito grande. Então tem uma coleção de outros vírus. Se eu estou falando de bebezinhos, ainda tem adenovírus, tem muitos vírus que causam as infecções respiratórias. Eu usei os exemplos dos que são mais frequentes. Como é que eu faço a prevenção? Eu tenho duas maneiras de evitar. Uma delas é através de vacina, para aquilo que tem disponível. Então, nós temos vacina de Covid e nós temos vacina de influenza. Muitas pessoas falam assim, eu não vou tomar vacina da gripe porque eu tomei a vacina da gripe e eu tive gripe. Que a gente precisa lembrar que existem lugares no mundo que ficam monitorizando o vírus influenza que já passou no pato, no pombo, em diversos animais silvestres e que voltou para o ser humano. E que tem uma característica genética, é o 2.0, 3.0, e aí eles identificam isso, promovem a fabricação da vacina no verão, para no outono estar distribuindo. Mas tem aquele que corre por fora e não tem tempo de pegar. O mais comum, na realidade, é o paciente que fala assim, eu fui tomar vacina ontem e hoje estou com gripe. Gente, a vacina leva pelo menos 15 dias para começar a agir. Então, tudo que eu peguei nesse intervalo de 15 dias, eu já tinha pego. Não é a vacina, você pegou antes da vacina. Às vezes até da conversa na fila para tomar vacina. Né? Então, uma das formas de prevenção para as viroses respiratórias, vacina para aquelas que forem disponíveis. Mas um hábito que os orientais têm e que nós precisamos aprender com ele é o uso de máscara. Nós estamos tendo uma inversão. A gente está usando máscara quem não quer pegar. Mas a gente vai na rua, a gente vai no supermercado, na fila de banco, tem gente esguelando a tosse. A hora que ela tosse, ela me dá um banho de perdigotos, que são as gotículas de saliva com os vírus que foram replicados e criados na minha garganta. Então o que acontece? Ela dissemina para todo o ambiente. Um chuveirinho de vírus para todo mundo. Exato. Só que esse chuveirinho de vírus, além de poder atingir o meu nariz e a minha boca, ele atinge a superfície. E aí eu, muito desatenta, nem vi essa pessoa tossir. Vou lá, coloco a mão na mesa e aí eu vou comer uma bolacha. Abri o pacotinho de bolacha, não lavei a minha mão e pus a bolacha na boca. Acabei de pegar o vírus. Abri a maçaneta da porta. Encostei em algum lugar. Então, o que a gente deveria? Bom senso. Todas as pessoas com qualquer manifestação viral, coloca máscara, diminui a disseminação. E para de pôr a mão onde não precisa. E lave a mão. É criar o hábito. Higienizar as mãos, né? É o que eu falo, gente. É o hábito, assim, que todos deveriam ter. É simples, é prático, é rápido, né? Se a gente faz ali a técnica correta, o custo é baixo. Assim, não, é uma técnica, precisa de um custo alto. Não é. Né? E evitaria, assim, não só doenças virais, como doenças bacterianas. Evita muito estrago. Muito.
Muito Então, estrago, muito tipo de doenças. A Covid trouxe uma vantagem, porque antes a gente falava em higienização na mão só para ambiente hospitalar, né? Ou eu lavo com água e sabão ou eu uso álcool. Com a Covid, todo mundo aprendeu a andar com álcool dentro da bolsa. Então eu vou no restaurante, faz o que a Giovana tá falando. Antes de pôr a mão no pãozinho quentinho, sabe aquele pãozinho quentinho que a gente não resiste, com manteiguinha, enquanto a gente aguarda a comida? A gente vai pegar esse pão com a mão, não tem jeito. Passou alquinho, isso daí tá limpando a sua mão. Aí tem os vírus que são transmitidos por água e alimentos. Água e alimentos. Lembra que assim, infecções virais mais frequente quando a gente se fecha, mais frequente no inverno. Entretanto, com as mudanças climáticas, está tendo uma mudança no comportamento dos vírus. No verão, o mais comum são águas e alimentos. Por quê? Eu me contamino, esse vírus é eliminado pelas fezes, que contaminam águas, que vão contaminar alimentos. Então, eu preciso, ao manusear esse alimento, não contaminá-lo e não comer alimentos que, em condições de temperatura inadequada, aumentam a velocidade de proliferação do vírus. Então, exemplo... Alimentos crus também, né, doutora? Mal cozidos. Maionese. Maionese. Os creminhos, os patezinhos. Por isso que no verão, as diarreias têm um aumento absurdo, né? Inclusive, existem doenças que a gente chama ela pelo nome, por atacar determinado órgão, que ela pode ser causada por bactéria e por vírus. Ou por vírus. Sinusite, tem sinusite bacteriana, tem sinusite por vírus. Gastroenterites, tem por bactéria e tem por vírus. A grandíssima maioria é por vírus. Por vírus, exatamente. Então não adianta ter que sair correndo atrás de antibiótico. Nós vamos falar isso aqui 1000 vezes. Porque é um hábito do brasileiro, pelo menos Já quer resolver a coisa no primeiro tempo, nos 15 minutos do primeiro tempo do jogo, com antibiótico. E não vai dar certo, não vai funcionar. E outra coisa que eu queria pegar também que a doutora falou, é em relação à vacina, a gente tem uma porcentagem aí também da cobertura da vacina, mas não é só a pessoa não vai adquirir a doença, mas às vezes você vai adquirir de uma forma muito mais branda. Então às vezes você ia adquirir uma infecção grave, mas agora você vai sentir, como dizer, só uma gripezinha, né? O que antes te levaria para o hospital, você precisa de medidas mais invasivas, né? E agora você tem uns sintomas mais brandos e você não precisa de um hospital, por exemplo. Esses cuidados preventivos, eles no máximo vão ajudar menos, mas ajuda sempre. Atrapalhar nunca. Então não tem por que não fazer. A única justificativa para não se fazer isso é preguiça. Então, a gente tem as infecções respiratórias. Vocês já viram que, assim, o simples ato de eu higienizar a minha mão já aumenta a chance de eu me proteger contra. Aí a gente acabou de falar agora das infecções que causam problemas no trato digestório, as famosas diarreias. E que só de eu higienizar a mão para preparar o alimento e acondicioná-lo num lugar adequado, já minimiza muito o número de infecções de diarreia causadas por vírus. E a gente tem aqueles vírus que causam manifestações sistêmicas, como por exemplo dengue, zika e chikungunya, que são o que as pessoas estão bem familiarizadas hoje. E aí depende de quem? Como que eu controlo o dengue? Controlando o criador. O meio ambiente. Né? Por quê? Porque enquanto os vírus respiratórios, enquanto as diarreias, elas são transmitidas de humano para humano, as síndromes causadas por um transmissor, você tem dengue. A dengue que está em você, ela não vai pular em mim. Você pode tossir em cima de mim, eu posso te cumprimentar e botar minha mão na boca que eu não vou pegar dengue. Para eu ter dengue, eu preciso de um veículo. Esse veículo é o mosquito. Então, o mosquito da dengue, ele tem que te picar e, na sequência, me picar. Então, na hora que ele faz isso, ele pegou o vírus que está em você e transmitiu em mim. E de quem é a responsabilidade do controle do mosquito? Cada um de nós na nossa casa. Não deixar ambiente favorável para esse mosquito continuar vivendo. Se cada um tirasse 10 minutinhos ali do dia, né? Dar uma olhada, olhar
quintal, a garagem, dar aquela olhada até na frente de casa, no terreno do lado e verificar se não tem água parada, vaso de planta, se tiver colocar areia, né, ou mobilizar ali a própria população ali da rua, né, porque isso é um bem para a comunidade. Eu não tô fazendo bem só pra mim. Vou fazer algumas perguntas pra vocês, que a gente vai falar de mitos de verdade sobre a dengue. Deixa eu só complementar uma informação que a Giovana falou, que a gente tem que olhar a nossa casa e ao redor. Nós ainda somos muito indisciplinados. Quantas vezes a gente tá andando de carro e a gente vê alguém jogar papel pra fora do carro, né? Sabe esse pacotinho de bolacha, que é um papel laminado? Dá uma chuvinha. Vê quanto tempo aquela água vai ficar ali. E vai ficar aquele papel laminado ali na calçada e ele vai virar um criador do mosquito da dengue. Então, pessoal, vamos, por favor, sermos seres evoluídos, bem educados e não vamos mais jogar nenhuma embalagem na rua. Vamos manter as ruas limpas, vamos manter os terrenos vazios, limpos, porque muitas vezes as pessoas limpam a sujeira da sua casa e jogam lá naquele terreno vazio perto da casa. Tá dando tiro no pé. Tá na mesma. Porque o mosquito voa. E essa distância de 100, 200 metros, o mosquito atinge. Então eu falo assim, olha, será que a pessoa não pensa que o mosquito que tá aqui, que ela tá botando um criadouro, vai chegar lá na casa dela? E chega, né? Se eu fosse perguntar para vocês, aqui no Brasil, quais são as doenças virais mais comuns? Umas 5, por exemplo, mais comuns. Então vamos lá. Dengue é uma delas. Então vamos lá. Lembra que as infecções virais, elas são, pelos nossos hábitos, não é nem só no Brasil, tá? No mundo ocidental. O que a gente difere aqui no Brasil? Então a gente tem, se a gente pensa dessas doenças que são transmitidas por vetores, a gente tem dengue, tá certo? E que tá chegando a vacina aí, mas lembrando que assim mesmo não vai ser proteção total, vai precisar da nossa participação. A gente, além disso, de doenças transmitidas por vetores muito semelhantes à dengue, Zika, que a gente lembra daquelas crianças que nasceram com malformação lá no Nordeste. É um vírus que, assim, ele vai algumas regiões, depois ele dá uma diminuída. O chikungunya, que dá um quadro muito parecido com um quadro articular. E um vírus que me assusta profundamente é o vírus da febre amarela. Muitas pessoas não se atentam que o calendário vacinal delas não está atualizado e elas nunca tomaram vacina contra o vírus da febre amarela. Como pega a febre amarela? Mosquito. Explica. Mosquito. Como pega chikungunya e Zika? Mosquito. E aí a gente tem que lembrar que a febre amarela ela ficou distante da gente, mas a gente já teve casos autóctones na nossa região, daqui do estado de São Paulo, com animais silvestres com o vírus da febre amarela. Então, gente, uma vacina, dose única, te protege de uma doença que, se você pegar, nós não temos o que fazer. A probabilidade de óbito é muito mais alta do que a probabilidade de você sobreviver. Basta uma dose de vacina contra o vírus da febre amarela. Então esse é um vírus que nós, especialistas, temos muito medo, porque depois que o diagnóstico aconteceu. Aí quando a gente passa nas infecções mais comuns, ainda, nós temos as sazonalidades. De novo, influenza hors concours. A influenza está presente, ele sempre vai estar presente e até porque o animal ele não é responsável por me picar, igual a dengue. A dengue eu preciso que o mosquito pique uma pessoa e me pique. O influenza não. Ele é disponível também para infecções em aves. As pessoas devem ter prestado atenção que o Ministério da Saúde está fazendo uma propaganda. Se você estiver andando em algum lugar, se você estiver na praia, não toque em animais mortos. Porque muitos desses animais mortos, eles contemplam influenza e você pode disseminar uma cepa entre humanos, porque você se contaminou com fluidos daquele animal
vai desenvolver a doença, que não foi isso que a gente discutiu o Covid? Sim. Alguém foi lá, manipulou o animal que tinha o SARS-CoV, se contaminou, a partir daí virou Animal transmissões humanas. silvestre, é diferente. O animal foi resolver comer morcego. Virou o que virou. Entendeu? Então isso é importante. É diferente. Então a gente ainda tem influenza Covid que não foi embora, já virou uma situação endêmica, e fora isso a gente tem vírus de maior dificuldade aí de fazer o diagnóstico no dia a dia, como o vírus sincial respiratório, mas que a gente sabe que é importante, e rinovírus são os top 5 aí das infecções respiratórias. Os Com rinovírus são os vírus com resfriados. a globalização também é difícil falar em lugares assim, dissemina muito rápido. As doenças por causa da virais globalização. assim, respiratórias, a disseminação é muito rápida, então é difícil até você falar assim, aqui no Brasil ou aqui no estado, geralmente Essas são as doenças mais comuns. E aí no a nosso gente meio. tem isso. E aí a gente tem as infecções que envolvem o trato digestório, as diarreias, que são os enterovírus. Aí um pool de vírus que eles se beneficiam de proliferação no intestino. Essas transmitem como? Água e alimentos contaminados. Água e alimentos contaminados. Né? Não é o mosquito. Não é por uma... e as mãozinhas contaminadas também. Isso. A mãozinha tá sempre em todas. A mãozinha tá em todas. A vigilante das mãozinhas é a Giovana. A mãozinha tá sempre em todas. A vigilante das mãozinhas é a Giovana. A chata do rolê é ela. Porque ela vai ficar enchendo as paciências, falando, olha a mão, olha a mão, olha a mão. É o dia inteiro vendo essa criatura falando, olha a mão. Mas é a verdade. Se cuidar da mão como deveria, muito problema seria evitado. Muito. Muito. E aí, ela tem razão. Existem outras situações que assustam. Por exemplo, quando a gente vê um número considerável de pessoas divulgando que vacina faz mal, a gente volta a ver crianças morrerem de sarampo, né? Então, por favor, senhores pais, vacina não causa autismo, vacina não causa doença, vacina previne doença. Então, quem tem um pouquinho mais de 50 anos ainda viveu a época de sarampo de verdade. E sarampo podem dar complicações extremamente graves. Então, hoje, aquelas viroses que quem tem mais de 50 teve a doença na infância, sarampo, rubéola, varicela. Hoje todas essas doenças são controladas por vacina. Então não arrisquem, porque sarampo pode dar encefalite. Pior do que morrer é você ter um filho que nunca mais vai se comunicar com você por conta de uma doença sequelado grave que era evitável por vacina. Falando de vacina, todo medicamento, toda substância pode causar um efeito colateral no seu organismo. Isso é sorte, é uma roleta. Inclusive vacina, tá? Mas isso não quer dizer que é melhor você pegar a doença do que pegar um efeito colateral da vacina, tá? Existem efeitos colaterais de qualquer tipo, para qualquer tipo de pessoa. Mas o risco não vale a pena. E se dentro do nosso meio, dessas doenças mais comuns, que a gente acabou de falar agora, qual vacinas eu deveria ficar sempre mais de olho em sempre atualizá-las? Febre amarela é uma delas. Então, febre amarela é uma vacina que hoje está muito tranquila, porque no passado a gente tinha que tomar a cada 10 anos. Os estudos evidenciaram que hoje, se tomando uma dose, acabou. A sua proteção está para o resto da vida. Aí, tá vendo? Fácil. É muito fácil. Então, ou seja, os programas de vacinação, eles vão mudando. Por que eles vão mudando? Porque a partir do momento que a gente implanta uma nova vacina, você vai avaliando o que acontece. Vou dar um outro exemplo, hepatite B. Quando a vacina de hepatite B foi lançada, tinha-se uma expectativa que talvez que a cada 7, 10 anos a gente teria que tomar uma dose de reforço. O que se observou? Não precisa. Fez o esquema vacinal de 3 doses, tá ótimo, né? A mesma coisa com a hepatite A, que é uma doença também das viroses relacionadas à água e alimentos contaminados. Então, ou seja, que dá um quadro agudo. Então, não só os estudos vão evidenciando quando você precisa fazer reforço, como um problema que tem sido muito
cheio de mitos é que as vacinas são microchips que vão colocar na gente, que a vacina vai te induzir a doença X, a câncer. Não é nada disso. Por favor. E mesmo o que falaram da Covid, olha, não tinha nada e amanhã tem vacina. Gente, os estudos estavam acontecendo com plataformas. Ou seja, o que significa isso? Jeito de eu fazer o seu sistema imune reconhecer e criar anticorpo da forma mais segura, tá certo? Vamos voltar na vacina contra a pólio. O que nós tomamos ao longo da nossa vida? O Zé Gotinha. Que quando eu olho de vacinas que dão efeitos adversos, o Zé Gotinha era uma vacina que dava um monte de efeitos adversos. E por que se tomava? Porque quando eu comparava os efeitos adversos da vacina do Zé Gotinha com uma paralisia infantil, com o vírus da pólio, era muito pior você ter pólio. Aí melhoraram a vacina e hoje já se começa na rede pública, eu dou a vacina da Salk, que é uma vacina com muito menos efeitos adversos. Então, as empresas, os centros de pesquisas universitários, públicos ou privados, e no Brasil nós somos excelência, a gente vê o Instituto Butantan aqui em São Paulo, que é um ótimo centro de investigação de vacina e é um serviço público. Eles vão identificando novas tecnologias para eu chegar no objetivo final, te proteger contra uma doença. E por que isso é importante? Principalmente em vírus. Porque a dinâmica do vírus é diferente de uma bactéria. Acabei de ser invadida por uma bactéria agora, tá? Uma bactéria terrível, causa meningite meningocócica. Acabei de pegar essa bactéria, ela entrou na minha garganta. Meu organismo puxa ela, começa a replicar, imediatamente eu já começo a ter manifestações. Em 12 horas, eu já tenho sinais de que eu tenho meningite. Ponto. E aí, ou trata, ou talvez você não sobreviva. No vírus, isso aconteceu, eu fiquei 2-3 dias com o vírus nessa brincadeira. Então, quando eu tenho manifestação clínica do vírus, eu já estou com a infecção há uns 2 dias. Por isso que é tão difícil tratar. Porque eu tenho que dar um remédio que entre dentro da célula da pessoa, não destrua essa célula, mas que esse vírus já está há 2 dias. Então, é como se eu tivesse que ter uma luzinha aqui. Olha, está começando uma infecção viral, mas eu não tenho nada. Então, como é que funciona isso? E por outro lado, a dinâmica da maior parte desses vírus que nós discutimos agora é em torno de 5 dias, a viremia já acabou, o vírus já foi embora, eu só estou com as consequências. Então é por isso que vírus igual vacina, eu evito me contaminar. Se eu me contaminei, eu já treinei o meu sistema imune com o exército prontinho para impedir que esse vírus faça o que ele planejava fazer no meu corpo, tá certo? Eu não deixo ele andar para lugar nenhum. E no pico da pandemia foi, assim, muito nítido quando começou a vacinação, né? Que a gente viu pouco a pouco diminuindo o número de internações, porque começou lá com os mais idosos, né? E foi nítido a diminuição conforme a vacinação, a diminuição das internações dos idosos. Então, assim, me chamou muito a atenção, né? E eu falei, olha a importância da vacinação, né? De uma maneira muito clara ali, para quem estava ali batalhando, vendo as pessoas lutando pela vida e vendo que isso foi uma esperança. E aí, falando de vacinas, para fechar esse assunto de vacina, o calendário vacinal é uma tabela de vacinas que você deve tomar em determinada idade. E no calendário vacinal fala que você tem que repetir ou não a vacina de ano em ano, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. Esse calendário ele muda constantemente, de acordo com a necessidade da população, de acordo com o perfil de doenças do nosso país. O calendário muda de ano para ano, de país para país, de local para local. Então, não dá para decorar qual vacina eu preciso ficar mais preocupado em tomar ou não. Tem que consultar o calendário vacinal e segui-lo à risca. Se lá tá que tem que tomar vacina X de ano em ano, é porque precisa. É porque tá tendo um problema suficiente para justificar. O dia que não precisar mais, vai estar fora. Ela vai sair.
No dia que não precisar mais tomar, se a vacina for pouco útil ou inútil, ela vai sair do calendário vacinal. Então esse é o recado sobre vacinas, né? E tomem vacina, por favor. E tomem vacina. Pelo amor de Deus, vacina não é chip, vacina não é nada além de vacina. Não. Vacina é vacina. E essas vacinas que foram lançadas agora, elas já estavam em plataformas que já estavam estudando. Então, ou seja, só se acelerou o processo. Então, enquanto eu compartilhar que eu posso administrar aquela vacina, eu levo anos em pesquisa para poder administrar, ver segurança. Na pandemia da Covid, o que aconteceu? Se acelerou esses processos porque era uma questão de ou faz alguma coisa, o número de pessoas que vão morrer será maior, entendeu? Então é muito importante as pessoas tirarem esses mitos e esses medos, porque eles não têm base nenhuma. E por favor, consultem pessoas qualificadas para tirar as dúvidas, porque o Google é ótimo, é um buscador muito importante para os nossos dias a dias. Eu posso achar informações médicas de alta qualidade, mas eu tenho que saber filtrar. Então, fala-se muito mal de informações que elas são fake. Como a palavra está na moda, a gente vai, ao invés de usar mentira, que parece mais feio, a gente vai usar a palavra fake, e que não tem base científica nenhuma, são especulações. Procurar sites com credibilidade, né, doutora? Ministério da Saúde, né, que vai trazer informações pra gente com qualidade, às vezes de maneira mais fácil pra gente poder compreender também, né, e para poder tomar, aí verificar a melhor escolha, né, daquilo que a gente quer fazer. Do Pequeno Príncipe falava que tu és eternamente responsável por aquilo que cativas, não é isso? Exatamente. Tu és eternamente responsável por aquilo que disseminas. Então não é para ficar transmitindo informação que você não conferiu. Conferiu não é conferir no TikTok, não é conferir no Google, não é fonte tão dizendo... Entendeu? Se não sabe conferir a informação, não dissemine também. Né? Eu não sei onde procurar. Eu não sei onde buscar essa informação para ver se é verdade. Então fica quieto. Né? Exatamente. Não leva para frente algo que pode ser não só inútil, como destrutivo. Sim. Destrutivo. Alguns mitos sobre doenças virais, por exemplo. A gente já está falando aqui, que muita gente fala, né? Lavar a mão evita pegar doença viral? Sim, com certeza. É uma das medidas mais importantes. Usar máscara evita pegar doenças virais? Sim. Não todas, mas evita. Evita. Infecções virais por transmissão de gotículas. Não a de mosquito. Né? Então, ou seja, e é por isso que eu tenho recomendado para as pessoas mais vulneráveis, como eu não posso contar com o bom senso de quem está doente para evitar a transmissão, eu recomendo que as pessoas mais vulneráveis evitem lugares aglomerados e, se for necessário estar nesses lugares, evite uma proximidade. Uma pergunta que eu ia fazer também. Ficar longe ou mais longe dos outros. Isso. Quando você está doente ou quando você quer evitar de ficar doente, funciona? Funciona. Então fique 1,5 m de distância, sem muitos beijinhos e abraços, sem muitos agarramentos. Fique a 1,5 m de distância e se cumprimentar. Usa depois o que, Giovana? Dá um tchauzinho aqui. Dá um tchauzinho, mas se quiser muito dar a mão, vai usar o alquinho. Então as pessoas não se sintam ofendidas. Não adianta nada, viu? Deve o contato do mesmo jeito. Não, o soquinho assim, pegar de verdade, vai higienizar. Precisa higienizar depois. Se tem que a chata do rolê. Mas ela tá 100% certa. Tanto faz você bater assim ou assim, dá na mesma. É chata do rolê, mas ela tem razão. Exatamente. Gente, tudo isso parece uma canseira de ficar falando, mas é o que funciona. E é simples de praticar, não é? Muito simples. É muito simples de praticar. Quando você está aglomerado, já aprendemos que aglomerado você tem uma chance maior de disseminar doenças virais. Respiratórias. Né? Ficar desprotegido. Essas são perguntas que eu ouço no consultório.
Né? Pegar friagem facilita você pegar doenças virais? Mito. É muito frequente as pessoas falarem assim, eu liguei o ar-condicionado e eu fiquei doente. A única exceção é se o seu ar-condicionado estiver sujo, com filtro sujo, e aí eu posso realmente... e aí o problema não é nem com vírus, tá? São com algumas bactérias e fungos, mas o vírus em si não tem muita ligação direta com o ar-condicionado. Existem algumas situações muito especiais, mas que envolvem o hospital, como por exemplo, varicela. Se eu tiver um paciente com varicela no quarto A e eu tiver um sistema único de ar-condicionado, do paciente do quarto B pode pegar também. Mas isso a gente sabe, isso é só dentro de unidades hospitalares que a gente tem controle sobre o caminho do ar, tá? Na sua casa não tem problema nenhum, tá? Agora, você como otorrino, você vai responder isso melhor do que eu quanto infecto. As mudanças bruscas de temperatura é que podem fragilizar a capacidade das células da mucosa. O sistema imunológico nosso, não o vírus. Isso. Sim. As variações de temperatura e até mesmo a friagem pode mexer com o nosso sistema imunológico, a efetividade real do nosso sistema imunológico. Mas isso não quer dizer que você vai ficar doente ou não. Isso depende se eu tô quase a ponto de ficar doente, aí eu vou ficar doente. Se eu tô inteiro, eu vou continuar inteiro. Basicamente é o seguinte, eu me expus, chegou um vírus, ele tá aqui na minha garganta, tá? Na superfície externa da minha garganta. Bom, beleza. Meu sistema imune tá dando conta dele, tá tudo bem, sem problema nenhum. Aí eu tô num lugar a 40 graus de temperatura e tomo um sorvete gelado. Eu saí de 40 graus da temperatura, 40 não, mas eu tava lá a uns quase 37 de temperatura corpórea e resfriei essa temperatura a um patamar muito baixo. Que é o que a gente fala, tome sorvete à vontade no inverno, não tem problema nenhum. O maior problema é essa quebra brusca de temperatura. Aí aquela célulazinha da minha mucosa, ela vai sentir e é meio que ela entra num estado de paralisia, de hibernação. Aí o vírus que tava dando sopa lá, fala, opa, não tem ninguém para brigar comigo. É a minha vez. Eu vou entrar. É a minha vez. Mas não é. Então, algumas coisas que eu queria perguntar, né? Então, vacinar é uma coisa útil, sim. Distanciamento social, sim. Higiene das mãos, sim, é útil. Distanciamento social quando você estiver doente ou quiser evitar pegar doenças é útil. Uso de máscara também andou tendo um mito por aí, né? Máscara não serve pra nada. Vou perguntar pra vocês duas, máscara serve ou é inútil? Com certeza serve, é importantíssimo. Serve, pode até falhar em alguns casos, mas serve. Só um detalhe da máscara, usada corretamente. Porque o que a gente viu muito na pandemia é a máscara aqui na boca. Isso é verdade. Certo? Mostra aqui. Isso. Não, a máscara tem que estar cobrindo o nariz. Que só usava até no olho, né? No olho. Ficar em casa quando estiver doente, de preferência. Ajuda muito. Porque vamos lá. Se eu tenho uma virose respiratória, qual é a transmissão? Perdigotos. Eu tô falando aqui... O Dr. Nelmer está na beira de estar recebendo meus perdigotos, porque é uma distância de 1,5 metro. Tá caindo aqui na frente, aqui, ó. Então tá caindo ali na frente dele. Então, ou seja, se eu tô pondo isso pra fora, o que eu devo fazer? Bom senso, não preciso contaminar o resto do mundo, né? E se eu tiver que sair, coloco uma mascarazinha pra eu proteger. Então, esses cuidados, eles são importantes. E aproveita para ficar em casa tomando a sopinha. Tomando a sopinha. Biscoito de polvilho. E tenham educação, é chamado etiqueta respiratória. Você, na hora de tossir, vai tossir ou aqui ou aqui. Se você usar um lenço, você não vai encostar esse lenço em lugar nenhum. Se você espirrar na sua mão... Vamos supor que eu não tenho nada aqui. Giovana. Nela, eu vou espirrar na mão. Não encosta essa mão em mais lugar nenhum. Vai lavar a mão quanto for possível. A etiqueta respiratória é um conjunto de ações. Né? É tudo isso que a gente falou, mais essa ação de... vamos utilizar aqui o antebraço. Pra a hora que for tossir, espirrar, né? Se eu não tiver, caso eu não tenha um lencinho de papel, né? O lencinho de papel a gente utilizou, jogar no lixo e depois higienizar a mão sempre. Sim. Né? E aí a etiqueta é esse conjunto, manter o distanciamento, utilizar a máscara, higiene das mãos.
Então são pais, não levem filhos doentes na festinha de aniversário do amigo, tá? Nem com diarreia e nem com virose respiratória, porque fatalmente você vai distribuir esse vírus para todas as crianças. Pais, vocês devem levar ou não o filho para a escola quando tá com febre? E agora, hein, doutora? Se a gente considera nas infecções virais, o ideal é que essa criança não vá para a escola. Não vá para a escola. Até porque, na verdade, a escola, ela nem admite a criança, né? Vamos dizer assim, ela nem recebe a criança se a criança tiver com febre, né? Então, a própria escola já avisa os pais. Tem que dar um termo que manda, porque ela vai ter problema se ela não mandar essa criança para a escola. São coisas de consultório. Estou trazendo situações reais de consultório. Entendeu? E outra coisa importante, e isso, a minha maior dificuldade de consultório são os adolescentes. Na adolescência, é muito comum a síndrome da mononucleose, que são alguns vírus e um protozoário que podem causar a doença. E, em particular, 2 vírus, um chamado Epstein-Barr e o outro chamado citomegalovírus, que a transmissão é por perdigotos. O Epstein-Barr, inclusive, é chamado doença do beijo. Doença do beijo. E aí, não é porque beijou só necessariamente, porque o perdigoto não precisa beijar para chegar na outra pessoa. Aí quando você beija, você troca muito os perdigotos, é por isso? Só por causa disso. Final de ano, festa de formatura, viagem para diversos lugares. Aí o adolescente está com síndrome da mononucleose e ele quer ir viajar. E aí a bruxa da história somos nós que vamos falar, você não vai, você não pode viajar. Não pode. Mas é a festa da minha vida. Azar. E o que é importante, isso a gente vê muito em adultos jovens. Lembrem-se que vírus, nós estamos falando isso desde o começo. Se hidrate bem, se alimente bem e repouso. Porque o meu organismo está numa guerra. Então é a mesma coisa eu imaginar uma guerra, como estão acontecendo diversas no mundo, e aí chegando depois do fim do expediente, eu coloco esse soldado para correr uma maratona. Como é que ele vai estar amanhã? Por quê? Porque entre os adultos jovens, diferente da festa da viagem de formatura, são as academias. Mas eu vou deixar de treinar hoje? Vai. Mas eu vou deixar de treinar hoje? Daí pela terceira vez que você tá falando não, você tá falando, sabe que não é não? Agora ficou bom, né? Porque agora tem a frase, não é não. Não tem... Qual a parte não do é não você não... Exato. Porque quando você exagera no esforço físico, você deixou de ter o repouso que o seu corpo precisa para vencer aquela guerra. Então, sabe aquela pergunta no começo? Quanto tempo vai durar a infecção? Não reclame se ela levar 1 mês para melhorar. Porque você teve todo um desgaste, então você vai em marcha lenta. Você vai melhorar. Mas tudo vai ser devagar. Então, quanto mais... Aliás, tem um estudo americano muito antigo que eles checaram isso. As pessoas que desenvolviam o quadro de influenza, vírus da gripe, e as medidas, se ele mantinha a vida normal ou se ele parava 1 ou 2 dias. E a taxa de recuperação daqueles que paravam 1 ou 2 dias, ela era superior. Mas não é para usar isso de desculpa como a testadite, né? Porque tem gente que tem vírus todo dia porque quer emendar férias e feriado, né? Então são esses os truques que a gente pega no dia a dia. Não. Mas é assim, não posso ir trabalhar, mas posso ir na academia. Não pode ir nada. Não pode ir nada. Certo. Talvez trabalhar seja muito melhor, porque você vai ficar sentadinho numa mesa, olhando para uma tela de computador, na grande maioria das vezes, você não vai ter gasto de energia nenhum, né? A garrafinha de água ali do lado. Agora, lá na academia não pode treinar, porque eu passo a ter 2 problemas. Um é para mim mesma, que é o fato de eu piorar a minha resposta. E a segunda, disseminar aquele micro-organismo naquele ambiente. Então, gente, para dar uma resumida sobre o que a gente falou, o assunto é extenso. Daria para falar 1 mês aqui sobre doenças virais. Doenças virais são muito mais comuns na nossa população do que a gente imagina, muito mais do que bactéria.
existem várias formas de evitar que a gente pegue doenças virais, que algumas são mais comuns no nosso país, algumas são mais comuns em determinadas épocas do ano, né? Então o que a gente tem que fazer são uma sequência de hábitos que a gente acabou de falar. O principal deles é a mão, acreditem ou não, é a mão, tá? Muito cuidado com as mãos. Como reforçar o sistema imunológico em casa? Não tem uma receita de bolo, mas é você se alimentar bem, dormir bem, e em caso de estar passando algum sintoma de doença, que você pode ser respiratório ou não, você fazer o repouso e dormir faz curar qualquer doença, né? Não existe um remédio que vai fazer o sistema imunológico ficar mais forte, não existe nenhuma receita de bolo, mas é se alimentar bem e dormir bem, basicamente, né? Essas doenças têm várias formas de prevenir. Uma delas são os hábitos, outra é a vacina. Não subestimem o poder da vacina. A vacina não é um problema, nunca será. A gente acha que não. É uma solução, pelo menos foi provado até agora não, tá? Então é isso. Doenças virais no nosso meio são uma coisa que não deve ser subestimada. É um assunto de utilidade pública, é uma questão de saúde, nome do nosso programa, né? Alguma consideração final para o nosso ouvinte? As infecções virais não podem ser nem superestimada nem subestimada. Bom senso, calma, não queiram achar que o nome do vírus vai impactar no que vai ser o desfecho da doença em você, porque o desfecho da doença em você vai ser como você vai se comportar e como seu organismo está preparado para lutar. E isso é motivo para grandes discussões, como a qualidade de vida impacta na capacidade de resposta frente às doenças infecciosas. E vírus, nós vamos ter inúmeras infecções virais assintomática, pouco sintomática ou muito sintomática ao longo da nossa vida, mas todos os vírus que tiverem vacinas disponíveis, o melhor tratamento é a prevenção. Alguma consideração final? Fora cuidar das mãos? O conjunto todo é muito importante. O conjunto todo, né? Verdade. Além do que a doutora falou, da vacina, né? Agora a gente está aí na epidemia de dengue, né? Então, não só olhar a nossa casa, mas olhar ao redor, tomar cuidado com o meio ambiente, isso também é muito importante, né? Isso evitaria aí todo esse transtorno que a gente está tendo agora. Quero agradecer a presença de vocês duas, com certeza de muita valia. As pessoas vão gostar de ouvir o que vocês disseram. Obrigado por comparecer ao programa Questão de Saúde da Unimed de Rio Claro, um programa que é útil para a nossa população local, que traz informações de forma fácil de entender. Continue nos assistindo, continue disseminando a nossa informação, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e deixa o joinha para nós. Muito obrigado a todos. Eu é que agradeço o convite. E continuem assistindo e, por favor, muitos joinhas. Muito obrigada pelo convite.